Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 10, iniciando do versículo 7, indo até o versículo 11. Apocalipse capítulo 10, versículos 7 ao 11. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Oremos. Senhor, abençoe esta porção da palavra que traremos hoje, Senhor, que possa ajudar o teu povo e que possa estar alinhado, Senhor, com aquilo que foi pregado, Senhor, tanto pelo sétimo anjo, como por João de Apocalipse capítulo 10, versículos 8 ao 11. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos. Amém. Vamos falar um pouco sobre alguém depois de mim. Já foram pregadas algumas mensagens com esse título, mas é sempre bom reforçar, ainda mais nos dias em que a gente vive, nos dias em que Deus recolheu o homem que trouxe a terceira etapa explicada para todos nós, e agora muitos, na ausência dele, podem se levantar e dizer o que querem, podem soltar cartas, áudio no Facebook, cartas que a pessoa mesmo que soltou disse que não soltaria, e foi só o pastor Osmar partir desta dimensão que soltaram. Quando estava em vida disseram que não soltariam. Então, a fim de firmarmos-nos mais naquilo que já conhecemos, naquilo que cremos, naquilo que foi pregado pelo pastor Osmar, aquilo que foi pregado por ele não depois de 2013, nem mesmo apenas depois de 2011, que foi quando ele pregou a mensagem de um só homem, mas o que ele vem pregando desde o ano 2000. Se você pegar aquelas mensagens antigas, você vai ver que desde o ano 2000 ele falava estas coisas, sobre um homem depois do irmão Branham. Talvez não com tanta clareza, com tanta luz que foi falado posteriormente, mas ele sempre tocou naqueles assuntos. Os irmãos podem se sentar, havia me esquecido, perdão. Ele sempre tocou nesses assuntos, desde o ano 2000. Então, para que isto não saia de nossa memória, para que, como a Bíblia disse, não sejamos ouvintes esquecidos da palavra, para que a gente nunca esqueça disso, vamos falar mais um pouco sobre alguém depois do irmão Branham, alguém depois de mim. Sabemos que Deus nunca lida com grupo, o profeta falou isto em diversas mensagens. Ele nunca lidou com grupo, ele sempre lidou com um indivíduo, ele sempre lidou com apenas um só homem. Isto em toda a Bíblia. Você começa ali com Noé, você vem vindo através de Moisés, você vê que ali no deserto, o povo pediu que Moisés falasse com Deus e trouxesse o recado de Deus para eles, porque eles não poderiam suportar a glória de Deus que estava ali no monte. Desde então, Deus sempre tem falado através de homens.
Deus sempre usa um homem para trazer sua mensagem. Este é o programa de Deus, o qual nunca mudou, desde os dias do Antigo Testamento até hoje. Ele usou Noé, ele usou Moisés, ele usou os profetas durante o período dos reis, ele usou aqueles juízes, ele sempre usou alguém, como Samuel, que era rei, profeta e sacerdote, e também era juiz de Israel. Ele sempre usou apenas um só homem. Este é o programa de Deus. Na mensagem Quem Dizeis Ser Este, iniciando do parágrafo 128, o irmão Brana diz: agora, a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isto traz, vejam, agora, quero que observem, meus irmãos. Agora lembrem-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos, elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido, elas creram nele, elas o seguiram, mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã, um chamado Corá, e eles disseram: isto tem de ser ocupação de um só homem? Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. Veja ali, desde o tempo do deserto, mesmo aquele povo tendo pedido para que Moisés fosse ali no monte, falasse com Deus e trouxesse o recado de Deus, mesmo após eles pedirem aquilo e terem aquele entendimento, e terem desfrutado da pregação daquele profeta, e terem sido libertos da escravidão do Egito, e terem visto a coluna de fogo, terem visto a coluna de nuvem, terem visto a serpente de bronze, terem visto todos aqueles sinais sobrenaturais, toda aquela vindicação que Deus dava ao seu servo Moisés. Mas mesmo sabendo de tudo isto, se levantou ali no deserto um chamado Datã, um chamado Coré, um chamado Abirão, e disseram que Moisés pensava que ele era o único que Deus havia chamado. E naquele dia ele era sim o único que Deus havia chamado para guiar o povo de Israel. Então Deus mostrou para eles que realmente Moisés era aquele a quem ele tinha chamado. Mandou Moisés chamar aquelas pessoas e mandou Moisés se afastar, e a terra engoliu aquelas congregações e aqueles homens. Eles descreram da mensagem daquele profeta, eles caíram na contradição de Coré, eles haviam crido naquele homem, sido libertos por aquele homem, e se voltaram contra aquele homem. Eles acharam que grupos poderiam guiar o povo, mas não. Após a partida de Moisés, não foi um grupo, mas ainda assim foi um homem. No parágrafo 129, o irmão Brana diz: aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Veja que o irmão Brana diz aqui: e temos que dizer o que diz as fitas, não dizer algo a mais nem algo a menos, mas dizer o que ele disse, não colocar algo, mas também não omitir nada. Ele diz que é sempre a mensagem de um só homem. Ele não diz que foi em um determinado tempo, ou que foi em uma determinada dispensação, ou em um determinado dia, mas ele é enfático, e ele diz: é sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo, e não com apenas uma só pessoa? É um indivíduo, não é um grupo. Veja, ele diz: é um indivíduo, não é um grupo. E aqui ele não está falando apenas de um indivíduo como eu e você, que recebemos a palavra como indivíduos e não como organização. Aqui ele está falando da mensagem de um só homem. É um indivíduo, não é um grupo. Como também ele diz na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 491, que é um indivíduo, uma só pessoa, e todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno é contra esta revelação de que é um indivíduo,
uma só pessoa. Deus nunca lidou com um homem, com dois homens ao mesmo tempo. Ele sempre lidou com um homem de cada vez. Ele lidou com Noé, com Moisés, com os profetas. Ele lidou com João Batista. Quando João Batista estava na terra, ele disse que viria alguém que era maior que ele. E quando aquele viesse, deveria ele diminuir e este aumentar. Quando Jesus Cristo, o profeta dos profetas, chegou, João Batista teve que diminuir. João Batista teve que sair de cena. Aquele do qual Jesus disse que era o maior dos nascidos de mulher, o maior dos profetas, o Elias, ele tinha que diminuir para que Jesus crescesse. Haviam dois homens vivos naquele tempo, mas os dois não poderiam ter seus ministérios em paralelo. Um deveria sair de cena para que o outro entrasse em cena. Então Jesus entrou em cena, e quando ele saiu de cena, ele enviou o seu Espírito Santo durante as 7 eras da igreja. E durante as 7 eras da igreja, Deus também sempre lidou com apenas um homem. Ele lidou com Pedro ali, para a igreja ortodoxa, para os judeus, apesar dele ter aberto a porta para os gentios. Mas o mensageiro aos gentios, a primeira era gentia, a era da igreja de Éfeso, foi Paulo. Ele foi o primeiro mensageiro à era gentílica. E após a sua partida, houve outros homens que seguiram seu ministério, como João, depois de João, Policarpo, depois de Policarpo, Irineu, depois de Irineu, Columba, depois de Columba, Lutero, depois de Lutero, veio outros homens que não foram mensageiros de uma era, mas que foram tão importantes para a reforma como ele, como Calvino, como Finney, como Knox, como tantos outros que vieram reformando, que vieram na era da reforma, trazendo mais luz sobre a Bíblia, mais luz sobre o Evangelho. Após isso veio Wesley e outros reformadores que traziam a mensagem da santificação. Após isto veio os pentecostais. Com os pentecostais também surgiu um homem chamado William Seymour na Rua Azusa. Deus sempre veio lidando apenas com o homem, mas havia uma promessa na Bíblia de que Deus enviaria o profeta Elias novamente, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Antes que Jesus Cristo viesse pela segunda vez, Deus enviaria o profeta Elias para restaurar todas as coisas. E este sabemos quem foi, não porque ele disse que era, ele nunca disse que era Elias, ele nem ao mesmo disse que era um profeta. Ele mesmo diz: você não ouve eu dizendo que sou um profeta. Ele nunca disse que era Elias, ele nunca disse que era o 7º anjo, mas sabemos que ele era, porque aqueles ministérios descritos na Bíblia, de Elias o restaurador, de 7º anjo o revelador, todos aqueles mistérios foram manifestos na vida do irmão Brana. Ele restaurou a doutrina apostólica, a Santa Ceia, o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:38 e tantas outras escrituras descritas no livro de Atos. Ele restaurou a Santa Ceia, a verdadeira crença na deidade, de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e de que não há uma trindade, a qual surgiu lá por volta do concílio de Nicéia. Mas ele pregou a mensagem apostólica. Ele restaurou a fé dos filhos aos pais apostólicos novamente. Ele não precisou dizer que era Elias, apenas o seu ministério comprovou isto. Ele foi áspero contra a imoralidade, assim como o profeta Elias foi. Ele pregou contra a imoralidade da mulher, assim como Elias pregou contra Jezabel, assim como João Batista pregou contra Herodes e Herodias. Ali estava o ministério de Elias. Mesmo que ele não dissesse que era Elias, o seu ministério, o que ele fez, vindicava que ele era, porque a Bíblia não diz o nome de um homem. Se alguém disser para vocês, o que provavelmente em algum momento alguém dirá: mas onde é que está o nome do irmão Brana na Bíblia?
A Bíblia não anuncia o nome dos mensageiros, a Bíblia anuncia o que eles fariam. E quando eles veem aquele nome é revelado. Quando eles aparecem em cena e fazem aquilo que a Bíblia diz que eles fariam, então podemos saber qual é aquele nome. A Bíblia dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, preparai veredas a nosso Deus. Aquele ali era João Batista, mas no Velho Testamento o nome de João Batista não é mencionado, apenas o que ele faria, que ele seria uma voz que clamaria no deserto, que ele prepararia o caminho do Senhor. E quando ele veio à terra, perguntaram para ele se ele era Elias, se ele era o Messias, e o que ele disse? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele estava identificando-se com o ministério que a Bíblia disse que ele teria. Assim como Jesus, você não vê o nome Jesus no Velho Testamento, mas você vê tudo aquilo que Jesus fez, que ele sofreria, que ele padeceria, que ele seria moído e que ele seria humilhado por nossas enfermidades. Este foi o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia nunca diz o nome de alguém, a Bíblia nunca anuncia o nome de alguém, mas ela anuncia o seu ministério. E ela anunciou que Elias viria e restauraria todas as coisas. Este ministério foi identificado na vida do irmão Branham. A Bíblia diz que o sétimo anjo que o sétimo anjo revelaria todo o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Foi isto que ele fez. Ele revelou os 7 selos, ele revelou as 70 semanas de Daniel, ele revelou as 7 eras da igreja, ele revelou a semente da serpente, ele revelou o casamento e divórcio. Este era o ministério do sétimo anjo. Ele revelou todo o mistério de Deus. Seu ministério foi completo. Ele revelou todas as coisas. Ele não cumpriu parte e tem que voltar para cumprir o restante, mas foi completo. Nos dias da voz do sétimo anjo, todo o mistério de Deus foi revelado. Poderíamos citar outras escrituras que falam o que aquele mensageiro faria, mas todas elas, nenhuma, citam o nome dele. Então a Bíblia não anuncia o nome, ela anuncia o ministério. E aquele mensageiro veio e ele pregou, ele restaurou e ele revelou todas as coisas. Porém, enquanto estava em vida, ele ainda dizia que Deus levantaria outro homem, que quando ele partisse, Deus teria outro homem que tomasse o seu lugar. As pessoas ficam escandalizadas quando dizemos que alguém tomou o lugar do irmão Branham, mas você tem que entender o sentido. Primeiramente, não é tomar lugar no sentido de fazer aquilo que ele deveria fazer. Ninguém toma o lugar do sétimo anjo. O que a Bíblia diz que o sétimo anjo faria, ele fez e ninguém precisa fazer de novo. Ninguém toma o lugar. Mas tomar o lugar no sentido de que Deus sempre tem uma testemunha na terra. Deus sempre tem um homem. Deus não tem ovelhas sem pastor. Ele sempre tem aqueles que têm e que creem no homem que ele envia. Na mensagem A Marca da Besta, de 13 de maio de 1954, o irmão Branham diz, parágrafo 77, portanto eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Portanto eu disse, Senhor, eu não quero nenhuma organização. Deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, tu terás outro homem quando eu tiver partido. Isto é doutrina nossa? É ensinamento nosso? Ou é ensinamento do profeta? Tu terás outro homem quando eu tiver partido. Eles lançam hoje, após o homem ter partido, uma carta para tentar desconstruir o ministério do homem, com toda aquela mansidão, com todo aquele aparente bom espírito, com toda aquela educação, o que é muito bom, mas o intuito de tudo, o final de tudo, é para fazer você descrer no que Deus
tem feito nesse dia e fazer você olhar para trás. Satanás sempre quer que andemos numa luz do passado. Para ele, se formos um bom luterano, um bom e fiel luterano, um bom e fiel wesleyano, um bom e fiel crente da primeira e segunda etapa, para ele está muito bom. Agora, seja você um verdadeiro crente naquilo que ele tem feito no seu dia, na sua geração. Daí ele vai tentar desconstruir tudo. Ele vai elogiar aquele homem, ele vai dizer a um bom homem, tudo que ele pregou é verdade, porém, vírgula, como a serpente fez, ele não foi levantado no lugar do irmão Brana, o último foi o irmão Brana. Eles sempre terão que colocar uma dúvida na mensagem. É isso que eles querem fazer, com toda a sua educação, com toda a sua mansidão. O final é um só, é fazer você olhar para trás como uma rã e não olhar para o que Deus tem feito no seu dia. Como o irmão Brana disse diversas vezes, o homem tem dado glórias pelo que Deus fez, o homem tem almejado o que Deus fará, mas ele não tem visto o que Deus tem feito no seu dia. Então, como vemos aqui, é o irmão Brana que disse que quando ele partisse, Deus teria um outro homem em seu lugar. Ele diz: em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido, tu terás alguém que tome o seu lugar, isso é tudo. Não tente edificar sobre algum outro, não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando, quando paravam, apostatavam. Eles tinham de continuar movendo todas as noites, faziam uma nova fogueira cada noite, apenas continuavam avançando. E isso é o que temos de fazer. O que Lutero teve foi ótimo, isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo, esse foi o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo, esse foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. Agora nós estamos avançando, e se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui agora. Na mensagem Cura Divina de 19 de dezembro de 1954, parágrafo 233, o irmão Brana diz: não vou colocar obstáculo a uma outra geração, não tenho nada para julgá-los, não vou ter de suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com os homens e as mulheres com quem eu vivi. Estes são os quais o irmão Brana é responsável, os homens e as mulheres com quem ele viveu, a sua geração. E não adianta você tentar distorcer a Bíblia e tentar distorcer a mensagem e fazer ela dizer que uma geração é 120 anos ou que uma geração é uma era, é uma dispensação. O irmão Brana diz diversas vezes, e eu prefiro crer no irmão Brana, que uma geração é 40 anos. O irmão Brana pregou e ele disse que na próxima geração Deus teria outro homem. Aquela geração que andou com o irmão Brana, aquela geração tinha que morrer, assim como aquela geração do deserto tinha que morrer, para que uma nova geração se levantasse, uma geração de fé, de vigor, uma juventude, todos abaixo de 20 anos se levantassem com fé, com convicção e tomassem a terra prometida. Assim aquela velha geração teve de morrer, para que uma nova se levantasse, e uma geração é 40 anos. O irmão Brana disse que não teria de julgar a próxima geração. Em outros parágrafos ele diz: eu não estarei em outra geração, eu não vou voltar em outra geração, ele também diz, mas eu sou responsável por esta geração da qual eu vivo. E ele diz: mas deverei suportar o julgamento com os homens e as mulheres com que eu vivi. É onde aquilo conta ali na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o meu melhor, se eu for servo de Deus, Deus levantará outro homem neste dia quando eu partir. Veja, é o irmão Brana que diz isto, não somos nós. E ele ainda diz: se eu for servo de Deus,
Deus levantará outro homem neste dia quando eu partir. Cremos que ele foi servo de Deus? Cremos. E por que não cremos que ele levantaria outro homem depois que ele partisse? Se eu sou servo de Deus, Deus levantará outro homem neste dia quando eu partir. Na mensagem que é o Espírito Santo, de 16 de dezembro de 1959, parágrafo 75, ele diz: Lutero andou em uma luz, Wesley andou em outra, Wesley andou em uma luz, o Pentecostes andou em outra. Mas hoje estamos caminhando em algo mais elevado do que aquilo, e se houver outra geração, irá além de nós. Se houvesse outra geração, além da geração do irmão Branham, ele diz, irá além de nós. E houve. Também perguntas e respostas, número 12, de 12 de janeiro de 1961, o irmão Branham diz: mas desde criança eu sempre soube que havia um Deus, e soube que houve algo que aconteceu em minha vida, e isto está além de qualquer indagação, meu irmão. Vem, mas deixe-me dizer isto, que haverá uma mensagem, e haverá um mensageiro, e eu creio que se é para ser um homem isto, será alguém depois de mim. Veja o irmão Branham dizendo, será alguém depois de mim. E ele continua, vem, isto será, porém esta mensagem que eu estou pregando é a verdadeira mensagem deste dia, é a última mensagem. Veja ele dizendo, ele está reconhecendo que ele tem uma mensagem, e que a mensagem dele é verdadeira, mas ao mesmo tempo ele diz que será alguém depois dele. Isto é a mesma coisa de Mateus 17, quando aqueles discípulos desceram do Monte da Transfiguração, eles questionaram a Jesus Cristo, eles haviam visto Jesus glorificado, e ao seu lado Moisés e Elias, e ao ver Elias, eles desceram do monte curiosos e perguntaram a Jesus Cristo, mestre, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus Cristo disse, em verdade vos digo que Elias virá, futuro, primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio. Veja, um Elias no futuro e um Elias no passado. O Elias no passado era João Batista, o qual já tinha vindo, o qual já tinha pregado. E o Elias que virá, o Elias do futuro, era aquele de Malaquias capítulo 4, que restauraria a fé dos filhos aos pais apostólicos. Então aqui o irmão Branham está reconhecendo que ele tem uma mensagem, mas ele ainda assim diz, eu creio que se é para ser um homem, isto será alguém depois de mim. Mensagem Espírito da Verdade, de 18 de janeiro de 1963, parágrafo 43. Pode ser a minha hora de ir para casa, parece muito assim. Se for, haverá alguém depois de mim, que levará a mensagem adiante. Ele será uma pessoa estranha. Estranha, vocês sabem, também pode significar estrangeiro, conforme o dicionário. Como nós que estamos em terra estranha, somos estrangeiros aqui, somos peregrinos, não somos desta terra. E ele diz, haverá alguém depois de mim que levará a mensagem adiante. Ele será uma pessoa estranha, mas ele se levantará depois disso e levará a mensagem adiante. E vocês ouçam, enquanto for escritura, fiquem com ela. Na mensagem O Sétimo Selo, de 24 de março de 1963, o irmão Branham diz, só estou lhes dizendo o que vi e o que me foi dito, e agora vocês façam o que quiserem, não sei quem vai e o que vai acontecer, eu não sei, só sei que estes 7 trovões contêm este mistério, os céus estavam quietos, todos entendem? A congregação diz amém. Pode ser tempo, pode ser a hora agora, em que essa grande pessoa que estamos esperando se levantar em cena, se levante em cena. Talvez este ministério, em que tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha assentado uma fundação. E se tem, estarei deixando vocês definitivamente. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo, conforme falamos. Deus não trata com 2
ao mesmo tempo. Está vendo? Se for isto, ele crescerá e eu diminuirei. Na mensagem E Não Sabeis, de 15 de agosto de 1965, bem perto de sua partida, após pregar os selos, após pregar a todas aquelas mensagens tão importantes depois dos selos, depois ele pregou outras, mas ele já havia pregado muitas aqui. Perto de sua partida ele diz: eu estou somente construindo, a hora está aproximando quando vão ver algo suceder. Veja, no final de sua vida, ele anunciando algo. A hora está se aproximando quando vão ver algo acontecer, quando vão ver algo suceder, quando vai suceder algo e todo este fundamento aqui. Veja, o irmão Branham já havia pregado selos e ele diz: todo este fundamento aqui, a pregação dos selos, tudo o que ele pregou, por mais maravilhoso que seja, ainda era um fundamento para algo que ia vir, porque ele não havia explicado. Ele trouxe, mas ele não explicou. Ele não podia explicar claramente o que era o novo nome, a terceira etapa, os 7 trovões, porque conforme falamos no último culto, Deus o proibiu. Isto traria uma personificação. Então ele diz: todo este fundamento aqui, os selos e todas essas mensagens da terceira etapa, de 63 em diante, nada mais é do que colocando um fundamento para uma pequena e rápida mensagem que fará tremer toda a nação. O irmão Branham, quase perto dos dias de sua partida, ele anunciando algo que viria, que tudo aquilo que ele havia pregado era um fundamento para uma pequena e rápida mensagem que faria tremer toda a nação. Conforme falei aqui no começo, às vezes as pessoas pensam que foi alguém que levantou isto e começou a falar isto para bajular, ou por algum interesse, mas o pastor Osmar prega isso desde o ano 2000. Este parágrafo que acabamos de citar, ontem no trecho da mensagem do pastor Osmar que botaram no culto de Franca, culto com o pastor Mendes, com o pastor João Bispo, botaram um trecho do pastor Osmar por volta do ano 2000, 2001, 2002, a mensagem intitulada Minhas Convicções, e lá o pastor Osmar lê esse parágrafo e aplica para o nosso dia. E ele ainda dá um detalhe, diz que toda a nação é a nação santa. Às vezes pensamos em um país e uma nação nacional e um país político, mas aqui ele disse toda a nação santa. Ali já por volta do ano 2000 ele já estava citando estes parágrafos, dizendo que todo aquele fundamento que o irmão Branham havia colocado, os selos, era apenas um fundamento para uma pequena e rápida mensagem que viria e faria tremer toda a nação. 20 dias antes de sua partida, 4 de dezembro de 1965, o irmão Branham diz, depois de já ter pregado selos, depois de ter dito que a terceira etapa era a revelação da palavra, a abertura dos 7 selos, depois de tudo isto, no fim do seu ministério, 20 dias antes de partir, ele diz: Deus designou, parágrafo 59, e até mesmo o que se come hoje, não tentem guardar para amanhã. Não tentem guardar para amanhã, queimem-no com fogo, antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo, e uma coisa nova. Veja, tentam preservar isto, porém essa tem sido a atitude da igreja. Eles tentam preservar algo que Deus fez, que foi tão bom, mas foi algo que Deus fez. Tentam preservar aquilo para negar o que Deus está fazendo. 20 dias antes de sua partida, o irmão Branham diz, porque haverá uma nova mensagem surgindo e uma coisa nova. Também no parágrafo 47 da mesma mensagem, ele diz: Deus designou a sua palavra a cada era, e cada uma dessas eras tem de manifestar isto. Ele também pré-ordenou homens para essa era, para cumprir essa palavra. Deus pré-ordena a palavra. Deus pré-ordenou o Apocalipse 10, 8 a 11, desde antes da fundação do mundo, e após isto virou escrita, virou letra. Mas Deus pré-ordenou esta palavra, que João tomaria o livrinho, que comeria e que profetizaria outra vez. E o irmão Branham diz: Deus
designou homens para cumprir essa palavra. Sempre quando Deus designa uma palavra, Ele envia um homem para cumpri-la. Deus não envia uma escritura sem enviar um homem para cumpri-la. Se Deus prometeu que nos dias em que João tomasse o livrinho e comesse, ele profetizaria outra vez, ele deveria designar um homem para cumprir isso, conforme o irmão Brana diz. Não um grupo de homens, mas um homem. Ele designou um homem para ela, ou melhor, ele também preordenou homens para essa era, para cumprir essa palavra. Toda vez que ele designou sua palavra, ele designou um homem para ela. Quando ele designou o tempo de Moisés, ele designou Moisés para ela. Quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, ele o designou para isto. Cada era, ele designou o seu homem pré-ordenado, como a Bíblia diz. Oremos. Senhor, obrigado por esta luz, Senhor. Obrigado porque temos no que firmar os nossos pés, Senhor. Não é algo dito por algum homem, não é uma interpretação, não é um sentimento, uma emoção, mas é o que o teu profeta pregou em diversos lugares da mensagem, Senhor. É o que ele sempre pregou, é o seu programa o qual não muda, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é onisciente, como o profeta diz, o Senhor não aprende mais, o Senhor não precisa fazer algo, voltar e corrigir e fazer de novo, porque o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas, por isso o Senhor é infinito, por isso o Senhor não erra, por isso o seu programa não muda, pois o Senhor é perfeito. Obrigado porque o seu programa não mudou nos nossos dias, Senhor, e pela sua graça podemos ver aquilo que Deus fez, que sejamos sempre reverentes, que isso não se torne algo comum para nós, mas que valorizemos e que nos mantenhamos firmes, que não sejamos aqueles que esperam o mensageiro dormir para sair com ismos, com interpretações, com aquilo que ele não falou, porque infelizmente hoje ele não está aqui mais, e quando ele estava aqui ele poderia se defender, ele poderia dizer que estava errado. Hoje pessoas em nome dele podem dizer coisas erradas, e quem vai os corrigir? Então o Senhor nos mantenha guardados e selados, como o grupo que é selado após a partida do mensageiro, na mensagem que ele pregou, que nenhuma tonteria, nenhum vento de doutrina, nada possa nos abalar. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos. Amém.